Profetizarei da revelação da minha fé, assim como Adão no princípio nomeou os animais. Deus descansava enquanto Adão dizia: seu nome será leão. Pai disse amém. Seu nome será cordeiro. Pai disse amém. Você voa alto, será águia. Pai disse amém. Você é tão doce. Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. Pela graça do Senhor, mais uma vez aqui estamos para mais um programa, mais um trabalho, e contamos com a bênção do Senhor, a sua ajuda em tudo. Sabemos que estamos vivendo num tempo onde as Escrituras estão cada vez mais sendo abertas, cumpridas, realizadas, e é um tempo maravilhoso, tempo onde os profetas, os apóstolos, os cristãos do passado desejaram viver o tempo do arrebatamento, o tempo onde a palavra foi aberta. Este tempo é um tempo especial, é um tempo escuro para o mundo, um tempo difícil, um tempo de provas, mas aquele que é maior está conosco. Aquele que é maior do que qualquer coisa no mundo, que é maior do que o adversário, do que Satanás. Este é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, com alegria que estamos para mais um trabalho, e espero que o Espírito Santo venha nos conduzir em tudo. Hoje vamos falar sobre vivendo sempre em expectativa pelo cumprimento da palavra em nossas vidas. Porque cada cristão, cada um irmão, cada um herói da fé do passado viveu sempre em expectativa. E a grandeza de cada um deles foi que eles viram o cumprimento da palavra em seus dias. Mesmo que não tiveram toda a luz, mesmo que viveram parte da história, hoje nós vimos tudo se cumprindo. É tempo de revelação plena. Por isso foi necessário uma mensagem não de uma parte da luz, mas a luz inteira veio e brilhou, o sol nasceu, o dia nasceu. E mesmo não tendo toda a fé, toda a luz, toda a força, como a Escritura diz no livro de Apocalipse, tendo pouca fé, não negaste o meu nome. Mesmo assim, eles não tendo toda a luz, eles foram fiéis e viveram em grande expectativa. Muito mais hoje nós devemos viver em grande expectativa, porque temos visto o cumprimento da palavra. Deus abençoe, meus irmãos. Eu espero que você tenha uma ótima recepção e que a palavra chegue até o teu coração. Eu posso chegar a teus ouvidos através desses aparelhos, através desta ferramenta, a internet. Eu posso chegar até tuas vistas, a imagem, mas só o Espírito Santo pode conduzir esta palavra ao teu coração. E nós temos esta capacidade, a habilidade de ouvir de Deus, porque eu vou falar da palavra dele. Vamos orar e vamos iniciar o nosso assunto nesta noite. Querido e amado Deus, entrego tudo a ti, Senhor, porque o Senhor é o grande guia, o Senhor é o sumo pastor do rebanho. E o Senhor pode conduzir tuas ovelhas às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Nesta noite, meus irmãos que me acompanham, possam ser abençoados, Senhor, ao ouvir de ti. Estamos aqui para reviver algumas coisas, trazer de volta à nossa memória as tuas palavras eternas, palavras de vida, palavras de riquezas. Pai eterno, o Senhor ajuda a mim e a meus irmãos que me acompanham, assim eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ter a nossa primeira escritura desta noite, no livro de Paulo aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos quando fala de Abraão e Sara. Versículo 8
em diante, lemos assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A Bíblia diz que Abraão esperava, e esse esperava era um dos sinônimos da palavra esperar no dicionário, é expectativa. Ele esperava, ele tinha expectativa, ele aguardava. Ele andava na terra da promessa como em terra alheia, porque ele sabia que a promessa se cumpriria de uma maneira muito maior, porque ele havia se encontrado com Melquisedeque, o rei de Salém. Ele havia visto que tipo de corpo tinha aquele rei, que lhe trouxe pão, lhe trouxe vinho. E mesmo que ele estava na terra da promessa, Canaã, um dia ele teve que comprar um campo, Macpela, sepultar sua amada Sara. Depois veio Isaque, peregrinou. E a Bíblia diz, fizemos leitura aqui, que eles habitaram na terra da promessa como que em terra alheia, porque esperavam, tinham expectativa para aquela grande cidade, a cidade cujo artífice construtor é Deus. Eles envelheceram, eles faleceram, eles viveram na terra da promessa, mas esperavam, tinham expectativa para algo tão grande. E isto é algo que todo cristão deva ter, a expectativa. Não simplesmente viver uma tradição, não simplesmente quando Deus cumpre a sua palavra, quando vê as Escrituras se cumprindo. Aquilo não deve ser algo normal, algo natural na vida de um crente. É disso que vamos falar nesta noite, é disso que estamos falando, da expectativa de ver o cumprimento da palavra. O irmão Brana fala na mensagem a presença de Deus não reconhecida. Ele fala daquela mãe que tinha uma criança e a criança ela era um tanto estática, ela não respondia aos estímulos, ela não era uma criança normal aos olhos da mãe, porque não se agitava como uma criança quando vê outra correndo, quando é instigada pelos pais, pelos amiguinhos, pelos irmãos, e aquela mãe, o irmão Brana conta que levou a criança no médico e fizeram uma bateria de exames e o médico falou: mãe, tá tudo bem com a tua criança, não tem nada de errado com ela. E ela veio um tanto inconformada para casa e passando ali no centro, entrou numa loja cheia de brinquedos. Colocou a criança talvez ali assentada sobre o balcão na loja, pegou um chocalho bem colorido e barulhento e fez assim para a criança e ela não respondeu ao estímulo, que seria natural. Uma criança se agitar, abrir seus braços, querer agarrar aquele brinquedo. E a mãe começou a chorar, chorar, chorar. As atendentes vieram e disseram: o que aconteceu? O que aconteceu? Ela disse aos prantos à mãe: o médico disse que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque minha criança, ela não responde aos estímulos. Então o irmão Brana disse: e Deus vem nesse tempo e faz assim com a Bíblia, e abre toda a Bíblia e cumpre sua promessa, e muitos ficam estáticos e não correspondem e não respondem. Ah, tudo bem. E as coisas que se cumprem, para eles não faz diferença se cumprir ou não, desde que viver uma boa vida de crente. E eu não vou usar a palavra cristã, porque um cristão, este sim, vive em expectativa,
Este sim, ele medita na palavra, como disse Davi, que o cristão, disse Davi, o varão que anda na presença de Deus, é como uma árvore, o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. E ele, falando destas coisas, ele anda em sua presença. Davi disse, ele também disse, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Há uma escritura em Josué, eu a marquei aqui, não tenho para mostrar para vocês, mas ele diz assim, Josué 1, versículo 8, diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite. Foi o que Davi disse, que o justo, ele medita na lei do Senhor dia e noite. Ele não consegue se apartar. Também diz aqui no livro de Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Exatamente o que Davi falou está relacionado com essa escritura. Ele é próspero, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. É como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Na estação própria, quando Deus cumpre a sua palavra, então naquela estação, os verdadeiros cristãos, eles se regozijam quando veem que Deus enviou um profeta, conforme estava escrito em Malaquias 4, antes do grande e terrível dia do Senhor, eis que eu vos envio o profeta Elias. Estes justos que estão plantados junto aos ribeiros de água, eles vivem em expectativa, eles trazem um fruto no seu dia. E quando eles veem os rudimentos, as bases da igreja sendo trazidas de volta, eles regozijam, eles têm um fruto para dar. E quando o irmão Brana disse na mensagem, como estávamos citando, a presença de Deus não reconhecida, Deus vem e abre a sua palavra, abre o livro, rompe os selos da palavra, os trovões soam, o chocalho da palavra de Deus se agita e 7 trovões rugem, e aquele crente fica ali todo estático, não faz nenhuma diferença para ele. Quando a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, que quando o livro foi aberto, houve um grande regozijo no céu, na terra, no mar, a natureza, porque tudo, a redenção dependia da abertura do livro. E o irmão Brana disse, ele falou, é o maior avivamento da Bíblia. O maior avivamento registrado na Bíblia está em Apocalipse 5, quando o Cordeiro toma o livro para o desatar. Digno és, foi o eco de vozes que João ouviu em Apocalipse 5, em suas visões. Apocalipse 10, o livro desce aberto. E 7 trovões fizeram soar as suas vozes, mas alguns ficam ali todo estático, não correspondem, não há uma correspondência, não há nenhuma expectativa, não aguardam nada, somente vivem uma vida de um crente, uma vida de ir na igreja, de voltar, de ter os cânticos e testemunhos e pregações e tudo mais, e querem viver uma vida, e vivem uma boa vida, como os fariseus viviam uma boa vida, como muitos religiosos hoje vivem uma boa vida. Mas você faz assim as promessas de Deus diante deles e eles ficam sem uma reação. Quando Deus pratica esta ação, Ele espera de mim, espera de você, espera de nós uma reação, uma correspondência à sua palavra. Foi isso que o irmão Brana reclamou na mensagem, a presença de Deus não reconhecida. Ele também diz na mensagem, a voz que segue o sinal. As pessoas amaram os sinais,
amaram as revelações, as curas. Mas quando chega a hora de Deus falar, da voz que segue o sinal falar, então as pessoas acharam entendiosa aquela voz e não corresponderam ao estímulo. Mas o justo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele não vive como um homem natural. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores não é só num bar, no final da tarde. Não, aqueles homens são homens naturais. A maioria deles não estão nem escarnecendo, estão vivendo vidas baixas. Mas escarnecer, isso que a palavra está dizendo aqui, no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque pecado é incredulidade. Não se assenta na roda dos escarnecedores, escarnece a palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a mesma escritura, a mesma referência de Josué, capítulo 1, versículo 8, onde fizemos leitura. Agora, Deus espera, porque ele deixou o melhor para o fim. Ele deixou a sua revelação para o fim. Lá em Apocalipse, capítulo 19, a Bíblia diz que quando os anjos observaram na terra que havia uma igreja preparada, eles começaram a dar glória, eles começaram a se regozijar, os santos anjos no céu. É o que diz aqui na Bíblia. Me lembrei dessa escritura agora, e creio que é aqui que diz, onde diz que já a sua noiva tem se aprontado. Sim, é aqui que diz. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então, os anjos em expectativa, o céu em expectativa, a sexta dimensão em expectativa, nossos irmãos que partiram, que morreram em Cristo, que dormiram, estão em expectativa na sexta dimensão, esperando por esse dia. Será que teria também uma igreja, um povo, na terra em expectativa? Como que você pode passar uma semana sem lembrar do rapto? 3 dias, um dia, uma manhã inteira, ao acordar, ao passar da tarde, à noite, sempre medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não é meditar na lei do Senhor como história. Um dia, muitos anos atrás, Moisés abriu o mar. Não, é lembrar que aquele foi o primeiro êxodo. E hoje nós estamos no 3º êxodo. Lá eles cruzaram o mar para ir de uma terra natural para outra terra natural. Agora, no 3º êxodo, é sair de uma condição natural para uma condição sobrenatural. É deixar o corruptível e ir para o incorruptível. Por isso a Bíblia diz que Abraão, mesmo na terra da promessa, ele tinha expectativa e aguardava e esperava a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Ele estava falando de um corpo que ele viu quando Melquisedeque apareceu para ele, o rei de Salém, e de repente desapareceu. Ele estava falando disso. Depois Elohim o visitou, vivendo sempre em expectativa. A Escritura em São Mateus, Jesus falou alguma coisa sobre estes estáticos, esses que não reconhecem, esses que não veem a Escritura cumprida no dia. Quando Jesus falou para aqueles religiosos, quando ele entrou no dia de sábado, em São João 4,
como era de seu costume, e entregaram-lhe o livro do profeta Isaías para ler. E ele achou o lugar. Ele leu exatamente onde ele queria ler. Se ele achou é porque ele procurou, ele não leu aleatoriamente, ele achou o lugar onde estava escrito. E o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, para pregoar liberdade, libertar os cativos, curar os enfermos, dar vista aos cegos. E ele entregou o livro ao ministrante e disse: hoje tem se cumprido essa escritura. Eles se regozijaram? Não, eles puxaram ele pelo braço para fora. Mas aquela escritura estava se cumprindo ali. Os verdadeiros depois reconheceram, depois viram, o seguiram, porque viram a escritura cumprida em seu dia. Veja Natanael e tantos outros que reconheceram o Messias em seus dias. São Mateus capítulo 11, versículo 16. Jesus dizendo assim: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Depois no 17 diz: e dizem, tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, Jesus está dizendo, a quem eu vou comparar esta geração? Vou comparar aos meninos, aos jovens, aos adolescentes, que se assentam nas praças e tocam flauta, e outros não dançam, e cantam lamentações e não choram, ou seja, não reagem ao estímulo da música, a música alegre, e nem mesmo se emocionam com alguém. Imagina, Jesus está falando algo de 2000 anos atrás, onde não tinha vídeo engraçado, onde não tinha drama em peça, ou melhor, em filmes, e a maneira deles se divertirem era da melhor maneira que tinha, né? Bom, não faz tantos anos que fazíamos isso. Então se assentavam nas praças e havia aqueles, né? Aqueles com azedume tal, que não se alegravam, que não dançavam, que não se emocionavam. Aí Jesus está dizendo, esta geração que não vê o que aconteceu quando João Batista veio, não comia nem bebia, e eles disseram, é um endemoniado. Agora veio o Filho do Homem, Jesus, e come e bebe e anda com todo mundo, e eles dizem, é um beberrão, amigo dos publicanos. E não viam, não conseguiram ver. João Batista tinha o seu cumprimento em Malaquias 3. Eis que adiante de vós envio o meu anjo. E Jesus era aquele que João Batista precursou. Eles não viam o cumprimento da palavra. E que coisa triste, muitos hoje, no mundo inteiro, não veem o cumprimento da palavra, não enxergam. E não somente na denominação, muitos dentro da estrutura da mensagem viram o batismo, viram a restauração, viram muita coisa, mas quando chega no momento da manifestação da palavra, do cumprimento da palavra, repetindo, querem ficar só com uma boa vida, de ir na igreja, de cantar cânticos especiais, congregacionais, e ter ali a sua comunidade, e ter algo ali, e pessoas de exemplo de vida, no vestir, no comportamento, como tinha muitas boas pessoas nos dias de Jesus, e não conseguiram ver, porque estavam enrustidos nas suas tradições. E Jesus disse, vocês leem as Escrituras, disse Jesus, e são elas que de mim testificam.
E quando nós vamos ler a mensagem, tudo aquilo que nós cantamos, tudo aquilo que nós pregamos, é extraído de onde? Não é invenção minha ou de qualquer outro homem. É exatamente extraído da mensagem que as pessoas dizem que creem. Creem em partes. Vêm em partes. Lembra-se de Nicodemos, foi ter com Jesus de noite e disse: sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus levou ele um pouquinho mais para uma água profunda e ele nem mesmo sabia nadar. Jesus disse: tu és um mestre em Israel e não sabe destas coisas? Quando falou sobre o novo nascimento e tudo mais. Pode um homem velho voltar a entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? Bom, lembrando disso, né? Lá no livro de Ezequiel fala das águas que davam pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos, até que se tornou um ribeiro profundo. Águas que só se pode passar a nado. Agora, estas árvores, como disse Davi, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. A estação que vivemos hoje é a estação, é o tempo, é a temporada, é a era do arrebatamento. É o tempo do arrebatamento. Então, o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Em uma mensagem, a mensagem chamada Por que é tão difícil para alguns viver uma vida cristã? O irmão Branham fala que ele estava cavalgando um pouco e havia uma brisa, um vento soprando de alguma banda ali, e ele parou ali em algum lugar e ele ouviu um som funesto, um som fantasmagórico, e ele se voltou para ver, para identificar de onde vinha aquele som. E ele disse assim: tinha umas árvores ali embaixo que elas foram cortadas, queimadas, havia uns tocos, e o vento entrava por uns buracos dentro deles e fazia um som funesto. Toda aquela queimada ali embaixo, não havia verde, não havia vida, não havia nada, só um som funesto. A irmã Branham disse: isso me faz lembrar de alguns crentes que só reclamam, só veem defeito, não veem o cumprimento da palavra, e só tem um som funesto. E o vento, a brisa, bate neles e não produz nada, senão um som funesto. Ele disse: do outro lado, ali um pouquinho mais em cima, tinha árvores vivas, verdes, e o mesmo vento que produzia aquele som estranho ali naqueles tocos furados, sem vida, queimados. O mesmo vento batia ali em cima e as árvores começavam a balançar seus galhos, balançar suas folhas, e era um regozijo tremendo. Então, a mesma palavra, a mesma mensagem, o mesmo culto que produz alegria para uns, produz um som funesto em outros. Produz um som fantasmagórico. O mesmo tipo de cânticos que produz alegria em uns, em alguns, pode produzir carranca em outros. O irmão Branham fala daquele fazendeiro, 2 fazendeiros vizinhos, e tinham suas novilhas. Ele fala de uma específica novilha, de um e de outro. E antes do inverno, ambos guardaram suas novilhas ali no galpão, porque haveria neve e gelo, e um foi bem caprichoso.
guardou feno, pasto e alimentou bem a sua novilha, o seu animal, durante o tempo de gelo. E o outro a deixou passar fome. Quando veio a primavera, ambos soltaram seus animais. Aquela bem alimentada saiu pulando, regozijando, dando pinote naquela grama verde. A outra saiu toda fracota lá de dentro, magra. E a irmã Brana disse que ela olhou com um olhar de censura para a outra que estava pulando e disse assim: sua fanática. Então, às vezes, alguém pode estar pulando, pode estar tão alegre, pode estar regozijando, e outro pode estar censurando aquele regozijo. Devemos ter muito cuidado, porque, como o irmão Brana, na mensagem, eu não lembro exatamente o título, me vem agora, ele disse que no início de seu ministério, ele como um bom batista, conservando ali seus princípios e conservando ali toda a sua tradição, onde ele foi formado, muito embora já não era mais uma igreja batista, era o tabernáculo do jovem ministro William Brana. Ele disse: veio um grupo de pentecostais nos visitar no tabernáculo. E vieram uns jovens e trouxeram uns pandeiros, e eles começaram a cantar e bater seus pandeiros, e certamente ali tiveram a oportunidade para um especial, né? E começaram a cantar. De repente uma jovem saiu pelo corredor e se agitando por ali, e ele disse assim, e eu estava lá sentado na minha cadeira de escarnecedor. Se eu procurar aqui, eu acho que encontro a mensagem. E eu comecei a censurar aquela jovem. Por que ela está fazendo assim? Por que ela está se comportando desta forma? Por que eles estão se comportando desta forma aqui? A irmã Brana disse assim, e eu pensei, eles estavam transformando o meu tabernáculo em uma taberna. Por que ela está fazendo assim? Rodopiando ali. Aí o Espírito Santo veio e disse assim, para mim, disse o irmão Brana, por que tu não me adora como ela está me adorando? Então ele disse assim, então meu velho pé batista começou a bater ali. O profeta disse, sabe por que as pessoas se comportam muitas vezes de maneira estranha? E outros censuram? Porque aqueles que estão censurando talvez nunca tiveram a vitória que aquele outro teve. Pode ter certeza, alguém que é mais rendido. É claro, né? Que eu falando isso aqui, já lembro de alguém lembrando de uma citação. Não pule mais alto do que a tua vida. Mas quando o irmão Brana diz assim, não pule mais alto do que a tua vida, ele não está dizendo assim, não pule. Não. Se alguém tem uma vitória, se alguém tem uma vida, não pule de acordo com a sua vida. Se alegre, se regozije, porque nós vivemos em expectativa. Em expectativa. Certa vez, Cristóvão Colombo, ele saiu para uma expedição porque ele captou uma visão. Ele não foi atrás de todos que diziam que, olha, a terra é plana e de repente ela acaba e tem um precipício e se aventurar muito mar adentro, você vai cair nesse precipício. E ele teve a visão, o irmão Brana fala dele, talvez em outras mensagens, mas eu lembro da mensagem olhando para o invisível. E ele viu, a terra é redonda. E ele conseguiu convencer a rainha da Inglaterra para uma expedição, para descobrir o que havia além, muito além do horizonte. E ele conseguiu ali um bando de marinheiros de primeira viagem, marujos sem experiência. Irmão Brana fala que ele conseguiu um bando de crentes que não tinham um nível de entendimento, de revelação, que Cristóvão Colombo, como um pastor, ele captou algo, como um mensageiro, ele captou algo. E eles empreenderam aquela viagem com as suas caravelas, com seus navios, e foram indo, e tinha dias muito difíceis. Dias difíceis porque o vento não soprava,
e eles só viam água e mar, e mar, e mar, e a tripulação começou a ficar temerosa, e alguns diziam, sabe o que é que vai acontecer? Estamos muito distante da terra, muito distante da nossa casa. De repente, uma cobra marinha vai nos engolir aqui nesse mar aberto. E Cristóvão Colombo dizia, velejem, velejem, adiante, adiante. E tentava, com todas as suas forças, animar seus marujos. E ele, todos os dias, depois de viajar muitas horas, perguntava ao que subia lá em cima, lá no mastro, vês alguma coisa? Só mar, capitão. Vês alguma coisa? Nada, nada. Velejem, velejem. Até que um dia o marujuzinho lá em cima pôde dizer, terra à vista, terra à vista. Assim também uma manhã dessas, nós vamos dizer terra à vista, terra prometida, terra além, terra da promessa, terra gloriosa. Por isso estamos vivendo nessa grande expectativa. Abraão meditava nas promessas, Abraão vivia sempre, ele é o nosso pai da fé. Ele não viveu em um dia, ele não viveu um dia de desânimo, ele não viveu um dia sem expectativa. Agora, Sara entrou em problemas. Sara, antes de receber a mesma revelação que Abraão recebeu, Sara, ela ficou contrariada, Sara, ela se enfadou com a vida ali, Sara procurou de alguma forma cumprir a promessa ali de alguma forma. Agora, quando Abraão se separou, Ló se separou de Abraão e foi lá para as terras boas, porque escolheu as terras férteis lá debaixo do vale, próximo a Sodoma. O que foi Ló fazer lá nas planícies perto de Sodoma? Abraão ficou aqui. Abraão tinha certeza que a escolha certa estava do lado oposto da escolha de Ló. Será, meus irmãos, que não houve algum comentário por parte da mulher de Ló, dizendo, olha, nós estamos aqui andando há tanto tempo por esta terra estéril, por esta terra de poeira, por essas montanhas, por essas rochas, e nossa roupa toda poída, e esta areia toda aqui deste lugar tão árido, e agora não bastasse isso, esse problema dessas intrigas entre os pastores, e esses problemas, será que alguém pode não pensar nisso e dizer, talvez a mensagem perdeu seu poder, vejo tanto problema aqui e ali. Será que a esposa de Ló não disse assim, bom mesmo, marido, vamos descer lá para as planícies, vamos levar nossas filhas para lá, vamos nos separar, porque aqui só tem briga, discussão, coisa assim? Mas Abraão perseverou, Abraão ficou ali. E é claro que lá embaixo, né? As filhas de Ló conheceram uns finos jovens lá de Sodoma, que era tão diferente, né, daquela gente rude lá em cima, na colina com Abraão, onde teve muito problema, onde teve muita discussão. Às vezes pais trazem um mau estímulo, uma sombra sobre a igreja, sobre a juventude da igreja. Minha filha, é melhor você nem ir mais na reunião de jovens, porque olha o que aconteceu, o que fizeram com a minha filha, o que fizeram com o meu filho. Tanto problema na igreja, eu acho que nós nem vamos mais, vamos ficar por casa e vamos só ler as mensagens em casa, assistir pela internet, né? Agora não precisa nem assistir o pastor ali, pode assistir a igreja lá de 3.000 quilômetros distante. Será que esse tipo de pensamento não passou pela mente de Ló, da esposa de Ló, de suas filhas? Olha, conhecemos esses jovens tão finos, educados,
nunca tocaram a mão em nós, eram homossexuais de Sodoma, todo com uns trejeitos estranhos. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eu quero ler uma escritura aqui, em Gênesis capítulo 31, versículo 3. Gênesis 31, versículo 3, diz assim, versículo 3. E disse o Senhor a Jacó, vou tomar aqui Jacó como exemplo. E disse o Senhor a Jacó, torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Não, vimos uma ordem, então, direta do Senhor dizendo para Jacó, Jacó, toma a tua família, tudo que é teu, tuas esposas, teus filhos, tudo, e volta à terra de teus pais, a tua parentela. Irmão, irmã, quem são nossos parentes? Aí para de ir na igreja, começa a participar de festa de parente, da tia, do tio, da prima, onde tem muito riso, muita alegria. Ah, tem cerveja também. Não, mas eu não bebo, eu sou cristã. De repente, só um golinho por ali, uma piada suja num canto, outra piada suja no outro canto. Mas o Senhor diz, volta à tua parentela. Um dia disseram para Jesus, ó, teus irmãos, tua mãe, estão tudo aí fora te esperando. Ele disse assim, quem são meus irmãos? Quem são meus parentes? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Esses são os nossos verdadeiros irmãos. Mas começa a se misturar, se mesclar, começa a mudar sua tenda, ao invés de, olha o que aconteceu aqui. Gênesis, eu tenho anotado aqui, 33. Bom, o Senhor disse, volta Jacó, volta para a tua parentela. Gênesis 33, 18. Eu creio que é essa a escritura. Sim, aqui está, 33, 18. E chegou Jacó, salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. O Senhor disse em Gênesis 31 para Jacó voltar para a sua parentela. E ele está voltando e parou ali, armou a sua tenda perto da cidade, foi isso que Ló fez lá atrás. E de repente, essa terra é tão boa, esse povo é tão amistoso, amigos, tudo gente amiga. Comprou uma terra ali e armou a sua tenda ali. Agora veja o que acontece e expôs a sua família, é isso que eu quero falar. Devido a um problema entre a família, lá com Abraão, onde tinha os cultos, onde tinha o pai da fé, onde tinha a expectativa, onde tinha a mensagem do dia, tinha problemas também. Sim, problemas tinha. Então ele desceu a montanha, Ló, e armou as suas tendas lá nas partes férteis, bem próximo ao portão de Sodoma. E Jacó fez isso também, ao invés de voltar, parou ali, armou sua tenda, e sabe de uma coisa, eu vou comprar essa terra aqui, esse povo é muito gente boa, eu vou ficar por aqui. Olha o que aconteceu depois, Gênesis 34, versículo 1 e 2. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Aconteceu um problema aqui na igreja, falaram isso
da minha filha, falaram isso do meu pai, falaram aquilo outro, o pastor também não fez nada. E daí começa a se enveredar para o caminho da parentela. Chega lá, todas as primas abraçam. E daí parece que aquele amor que deveria ter lá na igreja começa a ter entre aqueles que não são os verdadeiros parentes sanguíneos de fé. Esse povo aí. E começa, porque aqui diz, né? Diná saiu para ver as filhas da terra. Ela se vestiu de uma maneira diferente que ela foi ensinada. Elas se comportavam de uma maneira diferente que ela foi ensinada. Todas elas tinham namorados e tinham os moços bonitos ali. E todos muito amáveis, afetuosos. O mesmo que aconteceu com a família de Jacó, aconteceu com a família de Ló. Agora aqui na mensagem eu vou ler alguns parágrafos da mensagem. Há alguma coisa muito difícil para o Senhor? O parágrafo 22 aqui diz assim: agora, Satanás estava tentando impedir Abraão e Sara, porque ele sabia que tinha uma visitação angelical chegando ali. E assim, quando tudo se levanta fora de ordem, então sabemos que alguma coisa está errada. Agora eu creio, talvez se formos ouvir a Satanás, nós podemos perder de ver isto, assim como Sara fez. Vamos imaginar que Sara, sendo que ela teve aquele tipo de ação, vamos imaginar que ela estava um pouco nervosa naquela manhã. Talvez ela tenha dito: Abraão, você sabe que os suprimentos estão poucos aqui, e os pastores dizem que os pastos estão todos secos, porque eu estava falando dos problemas que aconteceram lá em cima, né? Assim como os poços de água. Eu acho que você tomou a decisão errada quando você escolheu vir para este lado e deixou o outro lado para Ló e sua senhora. A família dele vive lá embaixo com abundância. Pois outro dia, ou alguns dias atrás, quando eu fui até a cidade, a senhora Ló estava vestida com o vestido mais lindo que eu já vi. Eu gosto muito desta maneira que o irmão Brana aborda esse assunto aqui. Porque às vezes nós temos a tendência de pensar que eles eram tudo pessoas fictícias e com uns robôs andando por ali. Não, eram pessoas como eu, como você. E o irmão Brana está aqui dramatizando que um dia Abraão desceu com Sara lá embaixo, eles foram trocar algumas lãs de ovelha por alguma provisão, por sal, por alguma coisa, e ela olhou o vestido da mulher de Ló, e o dela estava tudo puído nas bordas e tudo desbotado já, e ela viu o vestido que a senhora Ló estava vestida, com o vestido mais lindo que eu já vi, um vestido que foi desenhado pelos egípcios. Ela o comprou quando uma das caravanas passou por ali. E ela conseguiu os novos modelos. Aqui não passam esses tipos de caravanas e estilistas. Mas se ela apenas soubesse, havia muito mais do que uma caravana passando por ali. Havia uma comitiva do Senhor vindo naquela direção. Eu posso tê-la ouvido algo assim: você deveria ter visto o novo penteado dela. Vocês sabem, uma mulher nos seus 60 anos tentando parecer como uma de 20. Mas essas coisas simplesmente atraem a sua atenção, afastando-a das coisas de Deus. É isso que estou tentando mostrar. Você deveria tê-la visto. E o pobre velho Abraão, o velho irmão fiel, aquilo não o agitou nem um pouquinho. Ele simplesmente saiu dali de perto, pegou sua cadeira, sentou na porta da tenda. Eu gosto disto. Vocês perceberam que quando os anjos vieram a Ló, ele estava sentado no portão, mas Abraão estava sentado na porta. O portão da entrada para o pátio, mas a porta da entrada à casa. Eu gosto de me assentar à porta, no altar. O mais perto que eu possa chegar a ele. É ali onde estão as minhas expectativas, no altar, esperando pela sua aparição. Mesmo naturalmente, né?
Tem pessoa que gosta tanto de sentar nos fundos. É claro que não quero ser um crítico aqui, porque existem os pais que têm crianças. Fica bom para um visitante vir se sentar atrás, mas tem irmão, tem irmã que quer sentar no último banco, porque a expectativa dele é ver, ou dela, é ver todo o movimento da igreja. O vestido novo que a irmã fulana comprou, ali ela tem uma boa visão. Mas assim, o irmão Branco está dizendo, eu gosto de ter a minha expectativa o mais próximo de onde a bênção vai sair. Abraão pega a sua cadeira e se assenta ali, e vemos este velho e fiel servo de Deus que inclina a sua cabeça, e talvez Sara continuou um pouco nervosa, mas ele simplesmente deixou aquilo passar por alto e começou a pensar. Quantas bênçãos Deus tem me dado? Vocês sabem, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, vocês creem nisso? E então, enquanto ele estava sentado lá, pensando no tempo em que Deus havia aparecido para ele, no nome do Todo-Poderoso, El Shaddai, porque Abraão é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, não é? El Shaddai, o seio, o que tem seios como de mulher, o doador da força. Agora, se vocês notarem, a palavra é uma palavra composta, Shaddai, a qual significa não um seio, mas que tem seios, dois. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu sou tão feliz por isso. Por cada promessa dos seios de Deus, ele é o forte, o doador da força. Se você fosse Abraão, um homem velho, 90 anos de idade, e te dissesse, Abraão, eu sou o Deus que tem seios, simplesmente tome posse da minha promessa e nutra sua força de mim. E isto é o que significa para cada crente que toma a palavra de Deus e não duvida dela, mas simplesmente se agarra a ela e nutre suas forças. É como um bebê recostado sobre os seios de sua mãe. O tempo todo mamando está satisfeito. Quando um verdadeiro cristão consegue tomar posse de uma promessa de Deus e crê que ela é para ele, ele fica saciado enquanto ele está nutrindo suas forças, vindo. Ele não reclamará nem um pouquinho, ele está bem satisfeito. Eu amo esta satisfação de saber que Deus disse isso. Enquanto aquele velho santo sentado lá com sua cabeça inclinada, orando sem nenhuma dúvida. Foi bem naquele momento quando ele levantou sua cabeça e viu 3 homens vindo em direção à tenda. Ele se levantou rapidamente. O Espírito deve ter dito, vá até eles. Vocês sabem, há algo nas pessoas cheias do Espírito que faz com que elas reconheçam a presença de Deus. Eu não sei por que é assim, mas deve ser porque eles têm algo que os magnetiza para aquele Espírito de Deus. E ele reconheceu que havia algo, até mesmo Ló, na sua condição apóstata, quando aqueles 2 anjos evangélicos, mensageiros evangelistas, ou da forma que você desejar chamá-los, quando eles desceram ali, Ló, sentado junto ao portão, havia uma pequena fagulha ainda em seu coração. Ele reconheceu que eram anjos, que eram mensageiros de Deus. Enquanto Abraão foi ao encontro deles, ele os chamou ao lado e disse, venham, sentem debaixo do carvalho um pouco e permitam-me buscar um pouco de água para lavar os vossos pés e dar-lhes um bocado de pão. Apenas descanse um pouco, então depois prossigam o vosso caminho. Quando ele o fez sentar ali, embora eles não parecessem diferentes de outros homens, pois eles estavam vestidos, poeira em suas roupas, vinham de outro lugar, provavelmente os seus pés estavam empoeirados e suas roupas rasgadas. Mas Abraão sabia intimamente que havia algo real ali. O Espírito declarava isto, porque ele se mantinha em uma atmosfera espiritual o tempo todo. Por isso, ele era capaz de reconhecer o certo do errado o tempo todo. Esta é a maneira que o cristão deve fazer hoje, é manter-se em oração sob uma atmosfera espiritual, sempre e nunca olhar o lado mal, olhando sempre o lado bom. Vocês são filhos de Deus, esperando suas bênçãos.
Não conseguimos ali o restante? Eu vou agora no 32. Eu devo ter enviado correto aí, viu? Vamos no 32. E aqui está ela. E aqui está ele e Sara agora. Vamos nos deter apenas por um minuto. Lá está ela, se assenta lá atrás e diz: eu me pergunto quantos fanáticos meu marido pode acolher. E lá está ele sentado lá fora, vocês sabem, e Abraão totalmente interessado. Talvez com esta rama de arbusto, vocês sabem, espantando as moscas para longe, porque o irmão Brando aqui está pintando o quadro de Abraão sentado ali, junto com aqueles 3 visitantes, e ele tão interessado no assunto. E Sara lá dizendo assim: bom, ali está meu marido, acolhendo essas pessoas. E bem, eu vejo o anjo tomar sua cadeira e talvez se recoste nela com suas costas viradas para a tenda, e Sara escutando lá da tenda, vocês sabem, como que espreitando, vocês entendem, e ouvindo de lá de dentro da tenda. E ela estava terrivelmente mal-humorada naquela manhã. Você não vê as coisas quando você vem à igreja neste estado de humor. Por isso nós temos nos nossos cultos meia hora, que nós chamamos de prelúdio. Aí assim, meus irmãos, para não falar de ninguém, eu vou falar dos nossos. Quando o culto começou nesse domingo, tinha tanta gente chegando. E quando era para, pelo menos ali, se não meia hora, mas 20 minutos, seus 15 minutos, tem aqueles que esperam ali, a igreja ser aberta para aproveitarem. Você não vê as coisas quando você vem à igreja nesse estado de humor. Não tem nem por que você tentar. Você poderia muito bem ter ficado em casa. Agora pegou pesado mesmo. Você não vai conseguir nada com isso. Vá para casa. E quando você vier à igreja, venha em oração, venha na atmosfera, venha na expectativa. Abraão sabia que o tempo da promessa estava se aproximando, tinha que ser. Ele já estava com 100 anos de idade, ele estava esperando, por isso a qualquer momento ele observava cada minuto. Quando ele entrou na tenda e falou com Sara: este, eu creio, é o dia da nossa visitação. O dia da visitação, o problema dos fariseus é que não. Jesus lamentou: ah, Jerusalém, eu quisera ter te acolhido, se tu reconhecesses tão pouco, só esse dia, quando ele entrou montado no jumentinho em Jerusalém. Esse não, fica quieto, está atrapalhando nossa festa aqui. E eu creio, Sara, eu creio que esse é o dia da nossa visitação. E ela meio que olhou para ele assim, com aqueles grandes olhos, e pensou: bem, Abraão, você tem dito isso por muito tempo, mas você sabe, chegará um dia que isso se concretizará, se Deus assim o disse. Então, quando o anjo pegou a cadeira e se assentou, encostando-se para trás, ele disse: Abraão, vendo que tu tens alcançado favor diante de Deus, que tu és um herdeiro do mundo, e você será pai de muitas nações, e você tem crido nisto desde que tinha seus 65 anos de idade, há 25 anos. E de todas as maneiras você tem aguardado pela promessa deste filho com Sara. Agora eu não vou esconder de ti o que vou fazer. Eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida. E vocês sabem, Sara lá dentro, escutando de longe, em uma situação de mau humor devido à sua condição naquela manhã, ela pensou em seu coração: agora isto é uma coisa meio estranha. Pensem em nosso dia, eu, uma mulher tão velha como estou, aqui eu já estou com 90 anos de idade, lá fora está meu marido Abraão com 100 anos de idade. Bem, ele não tem estado comigo como uma mulher por 25 anos, e Abraão, bem, nós somos casados desde que tínhamos 17 anos, ele tinha por volta de 27 anos. Como poderia isto acontecer? Como seria isto? Vem? Ela se via totalmente fora de condição para receber quando Deus trouxe isso. Oh, que coisa! Nunca coloque isso no seu coração. Esteja aberto, esteja preparado. Ela perdeu isto, ela falhou em ver. Talvez se nós não observarmos, amigos,
A igreja falhará em ver isto. Não vamos olhar para os penteados na igreja e os novos vestidos. Vamos observar o Espírito Santo vir no sobrenatural e levantar algumas coisas. A igreja não precisa de cirurgia plástica. Ela precisa de um nascimento, que o Espírito Santo entre na igreja e traga as pessoas de volta. E aqueles que creem no sobrenatural se mantenham esperando pela vinda do Senhor, como se fosse a qualquer momento, vivendo nessas condições. Ali estava ela naquela condição, dizendo: agora, como poderia isso acontecer em nosso tempo moderno? Como poderia acontecer na condição em que estou? Mas isto aconteceu bem assim. Abraão lá fora, aguardando com expectativa. Vejam, isto não se fez conhecido a ela. Isto se fez conhecido para aqueles que estavam aguardando por isso. É claro que depois Deus visitou a Sara, né? Ainda desta maneira que vem para aqueles que estão buscando. Então, ele estava observando, Abraão estava. Ele disse: sim, meu Senhor, sim, correto. A promessa foi dada e eu tenho crido nela durante todo o tempo. Ele disse: agora Abraão, no tempo da vida, será cada mês. Eu o visitarei e você terá um filho. E Sara, vocês sabem, intimamente, ela riu consigo mesmo. Agora observem, agora Abraão recebeu um sinal. Vejam, Sara estava muito agitada, muito preocupada com o novo estilo de cabelo que ela viu. Ou alguma outra coisa. Muitas vezes nós ficamos muito agitados em relação ao outro camarada que tem a maior denominação, ou a congregação deles se veste melhor que a minha, ou eles têm uma igreja bem maior do que a nossa na esquina. Que diferença isto faz? Eu quero Deus. Eu não me importo se eu tiver que adorá-lo na rua, em um depósito de carvão, onde quer que seja. Eu quero Deus. Deixe-me ter meu coração em tal condição que mesmo que eu use um macacão, eu também possa olhar para Deus, ver o seu mover e o reconhecer e não deixar passar por alto. Ele disse: Abraão, onde está Sara, tua esposa? Um estranho que nunca o tinha visto antes. Onde está Sara, tua esposa? E como ele sabia que ele tinha uma esposa? Como ele sabia o nome dela? Que o nome dela era Sara? Disse: ela está na tenda atrás de ti. E quando Sara riu, ele disse: por que Sara riu? Ele captou o sinal. Ele sabia o que era isto. Sara não captou. Ela até mesmo veio para fora e tentou negar isto. Deus poderia tê-la destruído por causa disto, se ela não fosse parte de Abraão. E muitas vezes nossa incredulidade nos destruiria, se não fosse pelo sangue de Jesus Cristo. Deus não pode nos destruir agora, porque o sangue de Jesus Cristo nos mantém afastados da ira de Deus. Nós somos parte de Cristo da mesma maneira que Sara era parte de Abraão, pois nós somos a noiva de Cristo. E nós, povo que fomos nascidos do Espírito de Deus, temos que acordar, fugir das nossas ansiedades e estarmos atentos ao sinal sobrenatural da vinda do Senhor Jesus, os sinais que ele prometeu. Lembre-se, Jesus Cristo, Filho de Deus, disse que esta mesma coisa se repetiria novamente. Assim como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, que Deus estaria trabalhando por meio de carne humana, fazendo as mesmas coisas que ele fez antes. Ó Deus, ajude-nos a acordar. O dia da visitação está aqui. Este é o dia da visitação. E nós estamos vivendo em expectativa disto que já aconteceu e o que há de acontecer. A Bíblia diz que os homens, olhando as tragédias, o ímpeto das ondas, das marés, os terremotos em vários lugares, as catástrofes acontecendo, sinais no sol, na lua, nas estrelas, eles desmaiariam de terror na expectação das coisas que haveriam de acontecer. O mundo está em expectação, sabendo que tragédias, catástrofes acontecerão, já estão acontecendo e acontecerão. Agora nós vivemos em expectativa para o amanhã,
vendo aquilo que já tem acontecido, o que Deus tem cumprido através do seu mensageiro, o que Deus tem cumprido em nossas vidas e o que Ele está para cumprir. Querido soberano Deus, muito obrigado por Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é como uma espada afiada, mais do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que minhas palavras, Senhor, obtiveram, Senhor, êxito, ó Deus. Creio que elas obtiveram êxito para chegar ali no âmago, no interior de cada um que me acompanhou nesta noite. Continua abençoando, Senhor, e ajudando a cada um de Teus filhos nesta peregrinação, nesta jornada, Senhor, até concluirmos todo o trajeto. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu apresento a cada um em Tua presença, em Tuas mãos, e agradecemos por esse trabalho no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.